Pesquisadores de ao menos 4 países, incluindo o Brasil, apontaram a presença do novo coronavírus em amostras de esgoto, alguns por meio de amostras congeladas que foram coletadas semanas ou até meses antes de o surto ser declarado oficialmente na cidade chinesa de Wuhan. Meu nome é Matheus Magenta, da BBC News Brasil aqui em Londres, e neste vídeo eu explico para você como essas descobertas afetam nosso conhecimento sobre o SARS-CoV-2, o nome oficial do novo coronavírus. Eu organizei esse vídeo em torno de algumas perguntas, mas antes de começar eu já respondo uma que talvez você tenha em mente. Como assim amostras congeladas de esgoto? A carreira de epidemiologista de águas residuais, ou de esgotos, se disseminou nas últimas 2 décadas ao redor do mundo e continua em expansão. Uma função desse profissional, por exemplo, é descobrir como o nível do uso de drogas legais, calculado em abordagens tradicionais em um país, como questionários, pode ser comparado com as evidências mais diretas encontradas no sistema de esgoto, e assim apontar o tamanho de uma subnotificação, entre outras informações. Essa técnica não mira indivíduos específicos, mas informações sobre a população de um determinado local. Serve de alerta, por exemplo, sobre a eficiência de campanhas e serviços de saúde contra drogas, ou mesmo orientação onde colocar policiais. Além do consumo de drogas, esse estudo de partículas em esgoto pode servir, por exemplo, para análise de hábitos ligados à alimentação ou uso de medicamentos. E como estamos vendo agora, é possível também detectar patógenos, nesse caso o novo coronavírus, no esgoto. Como então essas diferentes descobertas mudam a linha do tempo do contágio nessa pandemia? O estudo que mais chamou a atenção foi liderado por pesquisadores da Universidade de Barcelona. Segundo eles, havia presença do novo coronavírus em amostras congeladas coletadas na Espanha de 15 de janeiro de 2020. Daí tudo bem, 41 dias antes da primeira notificação oficial do país. Mas eles encontraram também 12 de março de 2019. Isso mesmo, 12 de março de 2019, 9 meses antes do primeiro caso reportado na China em dezembro. Dos países que investigaram o esgoto, essa foi a pesquisa que encontrou o vírus em amostras mais antigas. Isso, claro, não lança dúvidas apenas sobre a cronologia oficial, como também na hipótese que consideramos até agora sobre a origem do vírus na China. Não derruba, mas acende um alerta. Mas como um vírus com potencial pandêmico poderia ter circulado pelo mundo sem chamar atenção ou sem criar uma explosão de casos, como acabou acontecendo na China? Especialistas citam ao menos 5 hipóteses. Uma é que pacientes podem ter recebido diagnósticos errados ou incompletos de doenças respiratórias, algo que teria até contribuído para o espalhamento inicial da doença, ou seja, tinham Covid-19, mas oficialmente essa doença não existia e, portanto, assim não era diagnosticada. Outra é que o vírus talvez não tenha se espalhado com força a ponto de originar um surto. Uma versão do vírus menos contagiosa? Não sabemos. Há também 2 possibilidades que têm que ser levadas em conta sempre. Uma é a eventual contaminação da amostra ou um resultado de falso positivo, por causa da similaridade genética com outros vírus respiratórios ou por falhas no kit de teste. Por fim, há quem fale em um vírus à espera de ativação. Mas como assim? Tom Jefferson, epidemiologista ligado ao Centro de Medicina baseado em evidências da Universidade de Oxford, afirmou ao veículo britânico The Telegraph que há ainda um número crescente de evidências que apontam que o SARS-CoV-2 estava espalhado pelo mundo antes de emergir na Ásia. Segundo ele afirmou, talvez estejamos vendo um vírus dormente que foi ativado por condições ambientais. O que significa um vírus dormente? Essa é uma fase do ciclo de vida de alguns vírus na qual eles já invadiram as células de humanos ou de outros animais, mas ainda não começaram a se replicar ou não apresentar sinais clínicos. Eles podem ficar assim por anos, mas ainda não há qualquer confirmação de que isso possa ter acontecido com o novo coronavírus, tá? É uma hipótese. Para o virologista Fernando Spilk, presidente da Sociedade Brasileira de Virologia, é preciso aguardar ainda estudos sobre o tema antes de tomar qualquer conclusão sobre a incidência do vírus meses antes da origem conhecida da pandemia em dezembro na China. Ele afirma: todos esses resultados têm que ser avaliados com cautela. A própria característica do SARS-CoV-2 de induzir casos de bastante gravidade e letalidade relativamente alta na população torna improvável que este vírus circule em uma região sem evidências de casos clínicos. O que a gente pode dizer é que estudos feitos em diferentes países detectaram a presença do vírus no esgoto antes de o vírus ser declarado na China. Essas descobertas foram feitas por pesquisadores da Espanha, da Itália, da China e do Brasil. E é justamente esse o próximo ponto. O que afirma a pesquisa liderada pela Universidade Federal de Santa Catarina, a UFSC? A equipe analisou 6 amostras de esgoto bruto congelado coletadas em Florianópolis de 30 de outubro de 2019 a 4 de março de 2020. O estudo não foi analisado por revisores acadêmicos, que é um passo fundamental da produção acadêmica, em que especialistas de alto gabarito analisam o método, as conclusões, enfim, dão ou não um sinal verde para a publicação de uma pesquisa. Feita essa ressalva, vamos lá. No artigo, os pesquisadores afirmam que a presença do vírus foi detectada a partir de 27 de novembro de 2019, um mês antes de o vírus ser considerado um surto na China. Naquela amostra, havia, segundo eles, 100 mil cópias de genoma do vírus por litro de esgoto, 1/10 do que seria identificado na amostra em 4 de março.
Santa Catarina registraria oficialmente os 2 primeiros casos somente em 12 de março, em Florianópolis. Segundo os autores do artigo, isso demonstra que o SARS-CoV-2 circulava na comunidade meses antes de o primeiro caso ser reportado no continente americano. A conclusão obviamente surpreendeu. A bióloga Gislaine Fongaro, líder da pesquisa e professora do Departamento de Microbiologia, Imunologia e Parasitologia da UFSC, afirmou que os primeiros resultados despertaram ceticismo na equipe. Por isso, acionaram outros departamentos da universidade a fim de rechecarem e repetirem todos os testes com diversos marcadores virais para evitar que outros vírus parecidos confundissem a detecção. Segundo ela, a presença do vírus meses antes do registro oficial pode ser explicada, por exemplo, pelo fato de as pessoas que podem ter ou não ficado doentes e atribuído os sintomas a outras doenças. São hipóteses que precisam, é claro, de mais estudos para serem confirmadas ou não. O sequenciamento genético do vírus encontrado em esgoto, que seria uma segunda etapa, poderia, por exemplo, ser comparado a outros sequenciamentos genéticos feitos ao redor do mundo. Assim, poderia ser estimada a data de origem precisa do SARS-CoV-2 encontrado. Isso tem sido feito com vírus encontrado em humanos. Os pesquisadores identificam mutações e conseguem mapear a maneira como ele tem sido espalhado pelo globo. A minha segunda pergunta é qual é a hipótese até agora mais aceita da cronologia do vírus. A cronologia oficial da pandemia de Covid-19 tem mudado ao longo do tempo porque ainda há muito a ser descoberto sobre a doença, o modo como ela se espalha e principalmente sua origem. Ainda não está claro como e quando o vírus SARS-CoV-2 passou a infectar a espécie humana. Há consenso entre os cientistas de que o primeiro surto ocorreu nas proximidades de um mercado em Wuhan, que vendia animais selvagens vivos e mortos, mas pesquisadores não sabem se o vírus surgiu ali ou se aproveitou da aglomeração. Um importante microbiologista da Universidade de Hong Kong, quando questionado pela BBC sobre o assunto, ele disse: "Se você me pergunta qual a maior probabilidade de o vírus ter surgido, é de mercados que vendem animais selvagens. Mas como ele disse, é uma probabilidade e não uma certeza." As lacunas persistem. Os primeiros casos de Covid-19 foram reportados oficialmente no fim de dezembro na China, mas um estudo de médicos de Wuhan, publicado em janeiro pela revista médica The Lancet, descobriu posteriormente que o primeiro caso conhecido de Covid-19 em humanos havia ocorrido semanas antes. Trata-se de um idoso de Wuhan que não tinha nenhum vínculo com o mercado de animais, que tanto ganhou foco no início da doença. A cronologia da pandemia no Brasil também pode mudar. O primeiro diagnóstico oficial no país ocorreu em 26 de fevereiro. Um empresário de São Paulo que retornava de uma viagem à Itália, onde começava a surgir uma explosão de casos. Mas análises posteriores feitas por pesquisadores da Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz, apontam ao menos um caso de SARS-CoV-2 no Brasil um mês antes, entre 19 e 25 de janeiro. O vírus também teria circulado entre os habitantes do país um mês antes do que estima o governo federal, segundo a instituição. Para chegar a essas conclusões, a Fiocruz se baseou em 2 pontos principalmente: a análise retroativa de amostras coletadas de pacientes em meses anteriores e a comparação do número de pessoas com doenças respiratórias sem causa aparente em 2020 em relação aos anos anteriores. Foi claramente detectado um aumento mesmo antes do primeiro caso oficial. Como sanar essas lacunas? Há quem defenda investigações à moda antiga. O epidemiologista Tom Jefferson, da Universidade de Oxford, fez uma sugestão interessante em uma entrevista recente. Ele disse: "Esses surtos precisam ser investigados adequadamente com as pessoas em loco, um a um. Você precisa fazer o que Jon Snow fez, você questiona as pessoas, começa a construir hipóteses que se encaixam nos fatos, e não o contrário." O Jon Snow é considerado um dos fundadores da epidemiologia moderna ao sair a campo para investigar um surto de cólera em Londres em 1854. A doença já havia matado dezenas de milhares de pessoas na cidade nas 2 décadas anteriores. Ele não aceitava a teoria mais difundida à época, de que o contágio se dava pelo ar podre, viciado. Em sua célebre análise de dados, Snow entrevistou moradores, mapeou caso a caso de modo pioneiro, identificou que a casa do surto era na verdade uma fonte pública de água contaminada por dejetos. Vamos lembrar que nessa época a ciência não havia descoberto vírus, bactéria, não tinha capacidade de enxergar coisas por microscópio, o que no caso da cólera era uma bactéria. Olha lá aqui. A descoberta da fonte pública gerou uma revolução nas investigações de contágio de doenças. E minha próxima pergunta é possível haver contágio de SARS-CoV-2 por meio do esgoto? A presença do novo coronavírus nas fezes, identificada lá no início em dezembro pelos pesquisadores chineses, levanta a hipótese desse contágio pelo meio do esgoto. Em 2003, durante a pandemia de outro coronavírus, o SARS-CoV-1, a infecção de centenas de moradores em um mesmo prédio de Hong Kong foi atribuída a vazamentos na tubulação de esgoto. Na pandemia atual, ainda não há evidências de que isso tenha ocorrido ou de que o SARS-CoV-2 seja capaz de ser transmitido após ser excretado nas fezes. Tampouco há recomendações oficiais para usar água sanitária no esgoto, conforme tem circulado em grupos de WhatsApp. A contaminação ocorre basicamente por via respiratória. Estudos apontam que o sistema de tratamento de esgoto é capaz de eliminar a presença do vírus, mas a situação precária de alguns sistemas sanitários de países como o Brasil e outros pode levar ao despejo de uma enorme carga viral em rios sem o tratamento adequado. Segundo dados oficiais, apenas 46% do esgoto gerado no país em 2018 são tratados. Sim,
mais da metade do esgoto do Brasil não é tratado. A falta de saneamento no Brasil gera mais de 300 mil internações por ano, mas ainda não é possível afirmar que a presença do SARS-CoV-2 no esgoto represente um risco à saúde da população, mas também não é possível descartar. O SARS-CoV-2 pode aparecer nas fezes de até metade dos pacientes de Covid-19, entre eles os que tiveram diarreia, um sintoma reportado por 1 a cada 5 pacientes. Alguns estudos apontam também que, em geral, o vírus aparece nas fezes cerca de 1 semana depois dos sintomas e pode permanecer por até mais 5 semanas após a recuperação. Segundo pesquisadores, o método de monitorar a presença do vírus na rede de esgoto pode alertar para a existência de um surto de 7 a 10 dias antes do registro oficial. Um dos pontos positivos dessa abordagem é monitorar também pacientes sem sintomas ou que não foram testados. Em Belo Horizonte, por exemplo, um projeto piloto da Agência Nacional de Águas, a ANA, analisa amostras de esgoto e aponta que o número de infectados pode ser 20 vezes maior do que o de casos confirmados oficialmente na cidade. Como vimos, o esgoto é uma fonte importante de informações e ainda estamos construindo o que será o conhecimento consolidado sobre esse novo vírus. Eu fico por aqui, se cuide e até a próxima.